Galera, vamos aqui iniciar a resolução das questões, das duas listas de questões de português, ao nosso preparatório. Vamos começar com a lista de substantivos, depois passamos para a lista de adjetivos, beleza? Vamos lá. Primeira questão. As palavras mandar, mensagens e perigo, em destaque no cartaz, podem ser classificadas corretas respectivamente nas seguintes classes gramaticais. Pessoal, tem um cartaz, mas aqui no cartaz ele tem essas palavras. Só que eu não preciso do cartaz para poder saber a que classe gramatical pertence essas palavras. A classe gramatical está se referindo às famílias. Tem a classe de substantivo, adjetivo, advérbio, verbo e assim vai. São 10 ao todo. Mas o importante aqui é se atentar para o seguinte: ele cita mandar primeiro, mensagem segundo e perigoso terceiro. E quando ele pede a correta respectivamente, ele quer dizer que a primeira das opções que vai aparecer aqui nas alternativas tem que se referir à primeira que ele deu, a segunda que ele deu e a terceira que ele deu. Ok? Para não ter esse cuidado, para não errar na hora de uma prova, na hora da resolução de questões. Então vamos lá, o primeiro, mandar. Mandar é verbo. Então se o primeiro manda é verbo, então não é artigo, não é preposição, não é interjeição nem pronome. Já achamos a resposta, mesmo sem precisar saber das outras. Porém, substantivo realmente é mensagens e adjetivo realmente perigoso. Show? Só isso. Segunda questão. Na oração, eu botei meu pai em seu berço uma noite de minha consciência, quando ele estava exausto de dirigir por 5 horas. A palavra quando é uma... Bom, essa questão não é sobre adjetivo. Na verdade, ela veio para a lista, mas ela não é adjetivo. Mas, já que a gente está aqui, quando, ela é o quê? É uma conjunção de tempo. Quando é a conjunção de tempo. Então, a gente já tinha visto isso em outras aulas. Então, conjunção temporal. Certo? Conjunção temporal. Mas vamos lá. Marque a alternativa em que as palavras extraídas do texto pertencem à mesma classe gramatical. Ou seja, tem que ser da mesma família. Se for verbo, outro tem que ser verbo. Se for preposição, outro tem que ser preposição. Vamos lá. Rir e esquecimento. Bom, rir é verbo. Esquecimento sim é substantivo. Mas rir é verbo. Se fosse risos ou sorrisos, aí tudo bem. Briga e eternos. Eternos é adjetivo. Briga, dependendo do contexto, pode ser ou substantivo ou verbo. De qualquer caso, não combina com adjetivo, né? Minutos é adjetivo. Manhã também. Minutos é substantivo e manhã também é substantivo. Pronto. Achamos nossa resposta. Não é advérbio. E reclama é verbo. Se fosse reclamação, seria substantivo. Recordou é verbo. Incomparável é adjetivo. Prontinho. Vamos lá. A única palavra retirada do texto que deve ser classificada como substantivo abstrato, ele quer que seja substantivo abstrato. Ó. Barcos é concreto, fogueiras é concreto, espelho é concreto. A única que é abstrato é medo. Lembrando que substantivo abstrato é aquele que existe independente de outro ser, independente da existência de uma outra coisa. Ok? A palavra esqueça foi escrita corretamente com C cedilha. Outra que também pode estar escrita corretamente é mozzarella. De cara a gente já vê aqui, ó. Açaí é com C cedilha, não é com 2 S. Açude também não, cabeçalho não. Beleza? Um detalhe aqui, voltando essa questão sobre abstrato e substantivo. A galera sempre confunde. Concreto, galera, não é necessariamente aquilo que você vê e toca. Existem coisas que são concretas. Por quê? Porque tem existência própria. Por exemplo, Deus. Por mais que a pessoa não acredite, ou não aceite, ou não veja nem toque, mas existe, independente da pessoa, de outro ser. Agora, palavras como medo,
Medo, para existir medo tem que ter alguém. Não existe um medo se não houver quem tenha medo. Certo? Questão 6. Na frase, sendo 3 de Cabo Verde, 2 do Panamá e 1 de São Tomé e Príncipe, os termos destacados são substantivos. Classifique o tipo substantivo. Próprio? Sim, são próprios, realmente. São nomes de lugares, são nomes específicos, está especificando, são nomes particulares. Simples não. Comum não. Como simples se ele fosse feito formado por apenas uma palavra. E não são, ó. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Comum é nome genérico que é para toda uma classe, por exemplo, cidade, país, homem, mulher, isso aí são comuns. Agora quando eu dou um nome especificando, aí ele se torna próprio. Quer dizer, é próprio. Pátrio não, pátrio quer dizer origem, de onde veio. Por exemplo, brasileiro, areia branquense, potiguar. Coletivo não, coletivo é aquela palavrinha que ela designa um grupo de coisas. Cardume, né? Alcateia, bando, quadrilha. Questão 7. Assinale a opção em que aparecem sublinhados um adjetivo e um substantivo respectivamente. Olha só de novo a palavrinha respectivamente. Tem que ser adjetivo e substantivo respectivamente. Ou seja, primeiro um adjetivo e o segundo um substantivo. Vamos ver. Então, de repente, aqui a dica que eu dou, não leia tudo, não precisa ler todo o trecho. Apenas a palavra que está destacada e, caso de dúvida, leia uma que venha anterior ou que venha depois. Por exemplo, no meio dessa desarrumação feroz, desarrumação é substantivo. Então já não é essa resposta. A primeira tem que ser um adjetivo. Ele continua, da vida urbana. Vida urbana, sim, adjetivo. Certo? Aqui, ó. Será um sonho vão. Sonho vão. Aí sim. Vão aqui, adjetivo. Detenho-me um instante entre duas providências. Providências é substantivo. Então aqui é a nossa resposta. Vamos ver as outras. Entrando numa loja. Loja é substantivo. Tive de repente um ataque de pudor. Pudor é substantivo. Porém, ele, junto com a palavrinha de, que é uma preposição, ele forma uma locução. Mas na verdade forma um complemento. Ataque. Ataque de quê? De pudor. Então isso é um complemento, na verdade. Na noite escura. Noite escura é adjetivo. Então é a nossa resposta? Não, já achamos a resposta. Não pode ter duas alternativas corretas. Quando ficamos bem cansados. Cansado é adjetivo também. Ó. Então, ele queria adjetivo e substantivo. E uma vida mais simples e sábia. Não, veja que não é sabia. Sabia seria verbo, é sábia. Então aqui é adjetivo. Nesse comércio de pequenas também é adjetivo. Ok? Show. Vamos ver aqui a questão 7. Ó. Marque a alternativa em que as palavras extraídas do texto pertencem à mesma classe. Ó, parecida com a questão, o estilo, parecida com a questão 1. Não, parecida com a questão 3. Mesmo estilo, só mudou as alternativas, as opções. Vamos lá, você e pai. Você é pronome. Pronome tratamento. Pai é substantivo. Criança. Criança é substantivo. Cansado. Cansado é adjetivo. Não é advérbio. Manhã é substantivo. Ó, lembra, se fosse amanhã, aí seria advérbio, mas é amanhã, certo? Briga. Briga pode ser substantivo ou verbo. Reclama é verbo. Vamos deixar aí porque ficamos na dúvida, né? Então vê as outras. Minuto. Minuto é substantivo. Eterno é adjetivo. Bom, obviamente a resposta é a D. Mesmo que eu não saiba, com certeza se é um verbo ou um substantivo, com certeza é, porque a resposta, porque as outras eu sei que está errada, a gente faz por eliminação. E no contexto realmente em que tem um cartaz, briga está como o texto em si, quer dizer, briga está como verbo, não como substantivo, beleza? Vamos ver aqui.
16. Questão 16. Questão 10. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está escrita de maneira correta, considerando a norma padrão escrita. Ereção. Não, exceção. Exceção não se escreve assim, se escreve remessa com 2 S. Expedição também é com X. Exceções está certo. Muitos não. Muitos é ok, show. Vamos à questão 11. A opção em que aparece uma substantivo e um adjetivo respectivamente. Veja que agora ele inverteu. Ó. Parecida com a questão que a gente tinha visto lá anteriormente, só que ele agora inverteu. Lá era adjetivo e substantivo, aqui é substantivo e adjetivo. Vamos lá. Por último, é impossível colocar em prática experimentos de longo prazo. Ó, impossível é adjetivo. Longo prazo, prazo é substantivo, não é a resposta. Tratar, não podemos tratar com uma gigantesca lata de lixo. Gigantesca é adjetivo. Porque isso cedo ou tarde pode trazer sérias consequências. Consequências, substantivo. Resposta. A letra C. Também não existe um único sistema de previsão. Previsão aqui é substantivo. Análises comparativas. Análise é substantivo. A lista de catástrofes. Catástrofe substantivo. Quente. Aqui, ó. Mais quente dos últimos. Últimos é adjetivo. Pronto. Nossa respostinha. Beleza? Vamos ver a 12. O termo contra-almirante foi empregado corretamente com hífen. Outro termo que se escreve com hífen é contra-almirantado. A regra geral, galera, é que é o seguinte. Palavras quando terminam com a letra e a próxima inicia com a letra igual, a regra geral é que se separa por hífen. Algumas mantiveram, que são exceções, e outras foram separadas. Então, a regra geral é que tendo terminado com a letra e começado a outra com a mesma letra, se separa, beleza? Vamos para a próxima. Um exemplo de substantivo encontrado no texto ou seja, ele quer um exemplo de substantivo. Premiação. Isso aqui, galera, não precisa, vocês veem que não precisa ler o texto. Isso aqui, a experiência de leitura já auxilia muito. Por exemplo, mercante é adjetivo, exibido é um adjetivo, nobre é um adjetivo. Vamos lá. Nessa passagem, a palavra em destaque, qual estiagem, pode ser substituído pela palavra. Qual a palavra que substitui estiagem? Tem o mesmo sentido, vamos lá, seca? Sim, seca é. Aí vamos ver se não tem outra melhorzinha. Ventania, não. Chuva abundante, não. Trovoada, não. Tempestade, pior. Pronto, seca. Estiagem é seca. E aí a 15, questão assim, 15. Assinala a alternativa em que o termo sublinhado é um substantivo. O termo sublinhado é um substantivo. Vamos lá. A floresta. Veja, eu estou lendo a partir daqui da vírgula. A floresta amazônica tinha registrado. Registrado é verbo. Não é. A pesquisa divulgou pelo. Pelo, aqui tem uma preposição. Não é. Com consequências ainda é advérbio.
Não é. O estudo, opa, o estudo sim. O estudo é. Mesmo nesse cenário, choveria. Choveria é verbo. Não é. Prontinho. Concluímos a primeira lista de português. Aí agora vamos passar para a segunda listinha de português. Beleza? Vou passar para a nossa segunda listinha de português. E aí, já havia respondido ontem em aula com vocês. E eu agora vou apagar aqui para mostrar a vocês como foi que a gente fez tudo. Beleza, galera? Vamos rapidinho aqui. Lembrando que a gente nós ainda vamos responder a de português ou a de matemática, beleza? Vamos lá. Vamos responder aqui nossa lista aqui, nossa questão. A primeira questão agora, questões de adjetivo. Certo? Questões de adjetivo. Em todas as opções o termo sublinhado é um adjetivo, exceto, ou seja, ele diz que nas opções, em exceção de uma, as outras são adjetivos. Ele quer justamente a exceção, ou seja, ele quer que não é adjetivo. Vamos olhar e procurar e responder. Estava escrevendo, sentiu a orelha pesada. Opa, orelha pesada, ó. É um adjetivo, está caracterizando a orelha. Certo? Então isso aqui não é a resposta. Ele quer que não é adjetivo. Vieram novos açougueiros, ó, novos açougueiros. Aqui também é um adjetivo. Então isso aqui também não é. Incapaz de pensar, dormiu de desespero. Desespero é substantivo. E além disso, está formando uma locução. Locução adjetiva? Não, a locução prepositiva. Adverbial. Porque está caracterizando o quê? Dormiu. Então isso aqui, essa é a resposta. E agora a gente vem para D. Eram moles como cachorro. Ora, moles é adjetivo. A galera aqui é o seguinte que acontece. Esperar o som passar. O movimento das eleições estão começando. Aí a cidade fica assim, né? É um carnaval. Como é que o Brasil vai pra frente desse jeito? Vamos lá. Eram moles. Galera, mole é um adjetivo. E ele está se referindo a um termo que está oculto, está elíptico, como se diz. Um termo que está subentendido. No caso, ele está presente em uma outra oração, uma outra frase no contexto do texto. Mas a gente sabe que mole sim é adjetivo. Então essa não é a resposta, beleza? Essa não é a resposta. Vamos lá. Agora a questão 2. Vamos lá para a questão 2. Assinale a opção em que as duas palavras sublinhadas são adjetivo. As duas são adjetivo. As duas são adjetivo. Aí é o seguinte, ó. Apavorado é adjetivo. Do mesma forma como na alternativa D da questão anterior, aqui está um termo subentendido, ó. Um termo oculto, vamos dizer assim, que não foi mencionado, ó. Então essa é a nossa resposta, beleza? Aqui temos o sangue. Opa, o sangue, isso aqui é substantivo. Lembrando que ele quer as duas sejam adjetivo. Sangue é substantivo, certo? Aí ele vem, sangue correndo para lá, os nervos, músculo e pele se formando rápido. Galera, rápido é adjetivo. Só que aqui ele está funcionando como advérbio. Uma coisa é o que ele é, adjetivo. Só que ele está funcionando como advérbio, caracterizando um verbo. Então isso aqui, a função dele, isso aqui é adjetivo, mas a função de advérbio, certo? Vamos lá aqui.
Os açougueiros substantivo. Trabalhando o dia inteiro. Inteiro é adjetivo. Só que o dia inteiro, essa expressão funciona como que? Como uma locução adverbial. Locução adverbial. Certo? Vamos para a próxima. O escriturário. O escriturário é substantivo. Deitou-se louco. Louco é adjetivo. Então a nossa resposta é a letra A, beleza? Vamos lá, vamos para outra questão. Questão 3. As palavras mandar, mensagem, perigoso em destaque no cartaz. A mesma questão lá. A gente repetiu aqui porque não existe é muito difícil encontrar uma questão pura sobre aquele assunto. Por exemplo, questão só sobre substantivo. A tendência é pôr misturados os conteúdos. Então, a gente estuda, por isso que a gente estuda uma noção geral dos conteúdos, dos assuntos, e aí a gente vai complementando. A gente vai montando quebra-cabeça. Então assim, mandar, a gente já viu, mandar é verbo, né? Então a resposta é B. Mensagem é substantivo, aqui é verbo, substantivo e adjetivo. Justamente, verbo, substantivo, adjetivo. E ele cita a palavra em que respectivamente, tem que ser na mesma ordem. Ou seja, a resposta do primeiro, a resposta do segundo, a resposta do terceiro, certo? Vamos lá. Marque a alternativa que apresenta uma locução adjetiva. Opa, ele quer uma locução adjetiva encontrada no texto. Vamos ver onde é que tem uma locução adjetiva. Lembrando que locução adjetiva vai caracterizar, vai funcionar como adjetivo, então vai caracterizar um substantivo. Se ouvir, não precisa ler o parênteses, geralmente isso aqui é só para... Se ouvir algo como uma paisagem afundada no medo. Medo é substantivo. No é uma preposição, porque tem a preposição em. Então isso aqui funciona como uma locução. Mas não está seguindo como uma característica de um substantivo, e sim de um verbo. Afundar, onde é que ela está afundada? Então isso aqui funciona como uma locução. De novo. Locução adverbial. Isso aqui não é a resposta. Se ouvir um gosto de pão, opa, gosto de pão, isso assim é uma locução adjetiva. Por quê? Porque gosto de pão tem gosto de chocolate, gosto de morango, e aí vai. Isso sim é uma locução adjetiva. E por favor, não cante pelo nariz. Isso aqui não é uma locução adjetiva. Certo? Isso aqui não é uma locução adjetiva. Está indicando apenas o modo como a pessoa vai cantar. Então você está caracterizando. Ele não é uma locução adjetiva. Certo? Instruções para cantar. Isso aqui não é isso aqui nem é uma locução. Então tá fora também. Então a nossa resposta é a letra B. Vamos lá. Questão 5. No texto aparece em vários momentos o adjetivo marítimo. Esse termo é formado... Ora, marítimo. Marítimo é um adjetivo. E ele é formado pelo quê? Galera, as palavras são formadas... Uma palavra ele pode ser formada juntando o que se chama de afixo. Afixos são coisas que eu acrescento antes ou depois da palavra. Se vier antes, se chama prefixo. Se vier depois, se chama sufixo. No caso, a palavra aí é mar. Ela foi adicionado esse prefixo, marítimo. Então essa partezinha aqui é o prefixo, sufixo. Por exemplo, se eu tiver a palavra feliz, aí eu acrescento aqui o in. Isso aqui é um sufixo, certo? Então essa palavra foi adicionada, foi formada por que processo? Vamos ler, ó. Pela adição de um sufixo ao radical, certo? Radical é essa palavra que vai servir como núcleo, como base para outras palavras. Por exemplo, mar. O mar é a palavra, porque ela vai dar origem, por exemplo, a mar, marítimo,
marinheiro, marujo e assim sucessivamente. Certo? Vamos à questão 6. Ó. Em a casa azul era enorme, qual a função sintática do adjetivo azul? Ó, essa aqui não é o nosso assunto, função sintática. Mas, para adiantar, função sintática é aquilo que a palavra faz. Uma coisa é ela ser adjetivo, outra coisa é a função dela. É parecida com aquela que a gente tinha visto lá do adjetivo funcionando como advérbio. É a mesma coisa, a mesma lógica. Então aqui vamos lá. Qual é a função de azul? Ó, azul está caracterizando o que? Casa. Então, tem uma coisa que a gente tem que entender, aprender o seguinte. Existe uma coisa chamada adjunta de nominal. A adjunta de nominal vai girar em torno de verbos. São palavras que acompanham... Vai girar em torno de substantivos. São palavras que acompanham o substantivo. E aí existem um mnemônicozinho para você decorar. Como assim? Existe essa... Plana. Decora isso, plana. Por quê? Porque existem os pronomes opção adjetiva, os adjetivos os numerais e os artigos. Essas palavrinhas, essas classes, outras classes gramaticais, elas quando estão do lado do substantivo são chamadas de adjunta de nominal. Então, não é só um adjetivo que funciona como adjunta de nominal. Um numeral também, um artigo, e aí vai. Aqui temos um artigo, veja. Ele também é uma adjunta nominal, só que ele não perguntou o A, perguntou o azul. Azul é adjetivo. Só que ele não perguntou o que ele é, ele perguntou a função. Qual é a função? Adjunta de nominal. Cai muito esse tipo de questão. É justamente isso aqui. Beleza? Vamos lá, questão 7. Na relação entre o adjetivo e o substantivo, algumas vezes ocorre mudança de sentido quando invertemos as suas posições. Isso ocorre no seguinte trecho, ou seja, é aquilo que a gente falou. Mudando a posição do adjetivo em relação ao substantivo, às vezes o sentido muda. E é isso que ele quer. Lá, precisamos de uma casa, comida, uma simples mulher. Vamos mudar a ordem. Ó, simples mulher. Vamos mudar a ordem e ver se fica o mesmo sentido. Uma simples, ó, precisamos de uma casa, comida, uma simples mulher. Que mais? Vamos mudar a ordem. Precisamos de uma casa, comida, uma mulher simples. Que mais? Veja que simples mulher nessa frase para mulher simples muda. Mulher simples é uma mulher simples, humilde. Uma simples mulher, como ele diz, é apenas uma pessoa. É nesse sentido que ele está dizendo. Então realmente muda o sentido. Pronto, achamos nossa resposta. Vamos ver as outras. Basta olhar o sublinhado aqui, ó. Vozes distantes. Distantes vozes. Sim, mantém o sentido. Eterna inquietação. Inquietação eterna. Também mantém um sentido. Entusiasmo grande. Grande entusiasmo. Também mantém um sentido. Bela estrangeira. Uma estrangeira bela. Também mantém um sentido. Certo? Show. Vamos lá. A 8. Assinala a opção em que aparecem sublinhados um adjetivo e um substantivo respectivamente. Veja que aqui ele pediu o quê? Ó? Primeiro adjetivo e segundo um substantivo respectivamente, né? Então tem que ser nessa ordem. Vamos lá. Eu acho que já fizemos essa questão. Já, ó, do mesmo jeito, ó. Letra B. Vão, adjetivo. E providências, substantivo. É a nossa resposta. Essa questão acho que está aqui. Deixa eu ver. Fizemos essa questão aonde? Na lista de português. Isso. Aqui, ó. Desarrumação. Desarrumação é substantivo. Urbana. Urbana é adjetivo.
Loja, loja é substantivo. Certo? Pudor, pudor é substantivo. Escura, noite escura, adjetivo. Cansados, cansados é adjetivo. Sábia, sábia também é adjetivo. É diferente de sabia. E pequenas, pequenas pilhas também é adjetivo. Show. Vamos lá. No trecho, acho que a palavra corajoso pertence a qual classe? Veja, interessante essa pergunta. Porque ele deu essa frase, ó, no trecho, acho que o grande e corajoso. Quando ele bota o grande e corajoso, ele está substantivando uma palavra. Como assim? Se você pegar um artigo e botar na frente de qualquer palavra, você torna ele um substantivo. Por exemplo, amar é verbo, mas se você botar o amar, é importante, ele vira, ele tem a função de substantivo, mas ele continua sendo um verbo. Então aqui ele quer isso, ele quer o que é que significa, a qual classe pertence, a qual família pertence a palavra corajoso e não o sentido. Bom, a classe que ela pertence é o quê? Adjetivo. Mesmo que a pessoa quisesse errar por de substantivo, não acerta, ainda erraria, porque não aparece aqui, ó. Certo? A expressão sublinhada, expressão, ó, propício, pode ser substituída sem prejuízo de sentido, ou seja, ele quer que eu faça a substituição, mas que o sentido permaneça. Qual é o sentido de propício? É adequado, né? Adequado, conveniente, vamos ver, descabido, não, importuno, não, apropriado, sim, apropriado, sim, impróprio, não, indevido, não. Não. É bem simples, é para acertar mesmo, para não errar, para ganhar um ponto. Aí assinala a alternativa incorreta em relação. Opa, ele quer a incorreta. Em relação ao quê? A locução adjetiva indicada. Ou seja, ele quer que a gente diga uma coisa que está errada em relação à locução adjetiva. Mas aí é o tipo de questão que, olhando as alternativas para saber o que ele quer. Aqui de cara ele já ganhou pai, paterna e de pai, ó. Aqui infantis, de infância, filial, de filho, materna, de mãe, dominical, de domingo. Então ele quer que a gente diga o seguinte, se as relações estão corretas, ó. Paterna é de pai, sim, tá certo. Lembre que ele quer incorreta. Infantis de infância não, infantis é de criança, tá errado. Filial de filho, sim. Materna de mãe, sim. Dominical, domingo, sim. Então é isso mesmo, ó. Isso aqui seria o certo de criança. Então é isso, galera. Terminamos a listinha. E agora vamos se preparar para a gente fazer a próxima, que é de matemática, que é de conjuntos, beleza? Show de bola. Valeu, galera.